Pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do nosso Pod AT, né, o podcast focado no empoderamento e no fortalecimento do AT. Fico muito feliz por estar recebendo aqui agora o José, né, um dos gestores da equipe AT. Eu quero que ele fale um pouco aí sobre a vida dele, sobre sua ilustre vida. Obrigado pelo convite, Fih, Luiz. Estou muito feliz em estar aqui no podcast, no Pod AT. Vocês podem perceber, eu sou mineiro, né? Sou de Minas Gerais, sou psicólogo, né? Estou trabalhando como AT já há 5 anos. Me formei na PUC em Minas e fiz mestrado aqui em São Paulo. Tive a felicidade de conhecer a equipe AT aqui em São Paulo, conheci o Fih e tenho trabalhado com acompanhamento terapêutico e fiz meu mestrado em análise do comportamento, né? Nesses últimos anos a gente vem também desenvolvendo uma área bem importante, que é a área de grupos, que acho que é um pouco que a gente vai conversar hoje, que é o QG do rolê. Bom, aproveitando esse gancho, a gente já vinha discutindo em outros episódios sobre modalidades de atendimento, né? O que eu considero aqui, enfim, depois se você quiser complementar, Luiz, é que a gente considera que na psicologia ainda a modalidade de atendimento é muito focada no consultório, tá? Então a nossa ideia de trazendo aqui o José para trazer mais uma modalidade de atendimento, que de fato tem uma conexão muito grande, a gente vem fazendo essa conexão na equipe AT, que é o acompanhamento terapêutico, e pensando agora no atendimento de grupo, né? E a gente falou já em alguns podcasts atrás sobre a necessidade de a gente pensar na psicologia com outros tipos de opções de atendimento e a gente focar na necessidade do cliente, né, da nossa avaliação e muito menos só da nossa própria condição ou do nosso próprio ego aí para a gente poder atender. Então a gente precisa focalizar o que o paciente, o que a família precisa, né? Então, pensando aí já na modalidade de grupo, queria saber de você, né, de como que é o QG, enfim, se quiser complementar também, Luiz, alguma coisa. Então, essa parte de grupos, ela surge exatamente do trabalho do AT, né? A gente, nesse trabalho que eu fui desenvolvendo como AT, nesse processo, nesses últimos 5 anos, a gente vai percebendo a necessidade de fazer um trabalho, não só individual, mas como também um trabalho em grupo. E os grupos, eles começam a surgir dessas modalidades individuais, né? O QG do rolê, ele surge como uma ideia na equipe dos rolês, muito naquele período ali do Pokémon, das saídas em grupo, né? Como uma ideia das saídas e tudo isso. Mas a minha entrada e a minha participação no QG nesse início, na formatação, ele acontece muito no momento da pandemia, né? Em que a gente tinha um isolamento social e a gente precisava não só apoiar nossos pacientes, como também fazer algum tipo de interação social. Então a gente começa a formar grupos e a desenvolver grupos ali nesse meio social, e esse é um dos inícios ali do QG, que a gente pode chamar, a gente pode explorar um pouco mais, né, o que é o QG, todos esses aspectos, né. Não, eu acho que você citou um ponto importante, que foi o Pokémon GO, né? Eu acho que aproveitando aí que a gente está com o Luiz também, que ele faz parte dessa história aí do próprio QG, de falar um pouco, Luiz, como foi a ideia, porque de fato, né, a ideia inicial que surge, né, pela questão do Pokémon GO, e o Luiz foi um dos cabeças também, que hoje, né, o Zé tá gerindo esse projeto tão importante. Queria que o Luiz falasse um pouco Já aproveitando esse gancho, né, que você citou do Pokémon GO, eu acho bem legal aproveitar o Luiz também aí. Foi curioso essa história, assim, né? Eu lembro que foi um pouco depois que eu entrei na equipe, acho que em 2016, se eu não me engano. E aí veio a história do Pokémon GO, né? Apareceu o Pokémon Bom, né? GO e eu lembro que todo mundo ficou, tipo, como é que é um negócio que você tem que andar e explorar para poder A jogar. cidade, né, que é uma relação com a T, né, de explorar a cidade, né? Foi muito louco, assim, porque naquele momento a gente estava muito conectado e a gente viu ali que tinha uma oportunidade importante a se explorar desse trabalho que poderia servir muito para aquilo que a gente fazia no cotidiano. Só que o Pokémon, os jogos todos os jogos Pokémon, normalmente ele pede muito pela interação, né? Então, seja do Pokémon GO ou outras bases aí de jogos pedem por isso. E aí ali a gente viu, a gente já fazia isso muito individualmente com os pacientes, nos atendimentos, utilizando o Pokémon GO, então praticamente toda a AT tinha o Pokémon GO no seu celular.
E foi uma onda, né? Foi uma febre. Uma onda. Eu lembro que não tinha moleque que não tinha aquilo ali. E a gente aproveita essas ondas, né? Eu acho que isso é importante o olhar do psicólogo, porque assim como teve a onda do Pokémon GO, teve recentemente a onda do álbum de figurinhas, né? Que a Sim. gente acaba atrelando a estratégias, né? Enfim, acho que só... E aí a gente, naquele momento, viu que era uma oportunidade, porque tinha as coisas de batalha, as raids, não sei o quê, de talvez a gente conseguir treinar, porque essa é uma das dificuldades, né? Que eu acho que o José deve trazer um pouquinho, porque muito daquilo que a gente faz do trabalho no desenvolvimento das habilidades sociais tem uma dificuldade de ter um campo para treinamento, né? Então a gente treina no 1 a 1, mas a dificuldade de ter um ambiente relativamente seguro para treinar isso em grupo. Então ali a gente começou a tentar fomentar o projeto de estar em ambiente natural, em grupo. Foi um grande desafio, acho que pensando aí, né, o QG do Rolê é uma evolução desse projeto embrionário de 2016, mas ele conseguiu, acho que mais se estabelecer a partir de quando o José começa a assumir, ter né, corpo, né? em 2021. 2020, na verdade, a gente começa, né, a estruturar, porque eu acho que o ponto que você trouxe é que a gente tinha uma boa ideia, né, mas ainda faltava um corpo, uma estrutura para que isso, né, funcionasse, girasse, a gente tivesse... Porque a dificuldade dos grupos é você fazer a logística para São Paulo, tem pacientes que moram em vários lugares e tal. Então a gente começou a fazer um pouco essa logística e aí isso começou a dar um pouco mais de estrutura, né? O QG como um processo mais estruturado e tal. Então essa ideia embrionária que foi funcionando, que teve os rolês, e aí a gente passa a ter um pouco mais de estrutura, esses processos, até a gente chegar no QG do rolê hoje, a gente tem visto ele mais como uma plataforma de grupos mesmo, que a gente vai desenvolvendo. Hoje o foco maior é o social, mas a gente tem visto outras demandas, até a gente pode trocar outras questões também do trabalho do psicólogo em grupo nesse desenvolvimento do QG do rolê. Então tem sido bem legal e acho que o legal é que a gente conseguiu construir essa ideia e acho que ela tem perdurado. Então, de 2016, hoje estamos em 2022, essa ideia foi uma ideia perdurando. que a gente persistiu, né? Uhum, Porque sim. teve muita dificuldade, até era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, porque lá a maior dificuldade que a gente teve era conseguir fazer com que os pais se comprometessem a levar os meninos. Sim. Essa foi a grande dificuldade. Então a gente não conseguia fechar grupo, teve muita demanda, teve muita busca, mas tinha uma busca que hoje eu vejo que o QG consegue fazer isso melhor, mas de variedade de idades. Uhum. Então tinha pessoas mais velhas, teve muita busca por pessoas mais velhas, jovens adultos, mas a gente não conseguiu fechar um grupo. E pessoas adolescentes, tanto que aqui os grupos que a gente conseguiu fazer, que foram rolês, né? Não foram grupos. Foram mais saídas. Foram saídas experimentos, né? A gente Experimentos. conseguiu fazer umas 3, 4, mas era um grupo muito variado em termos de idade. Então a gente tinha No Ibirapuera, não é? Que 21, vocês foram no Ibirapuera. 15, a gente foi no Ibirapuera. Era o Acho ponto que de inaugurou encontro. Ibirapuera, Às né? vezes Que era o que a grande. gente conseguiu foi Ibirapuera, teve uma vez que também foi na Paulista, com um grupo também de faixa etária bastante variado. Aí a gente já tinha outros profissionais envolvidos, que depois eu tive que ir saindo. Mas sempre foi um desafio, assim, conseguir fazer a coisa ter uma regularidade, porque a ideia também era mais pontual. Não era ainda coisa de ter uma regularidade de grupos E como é dessa hoje. plataforma de grupo, eu vejo algo muito mais amplo, assim, né? E aproveitando, já falando como plataforma de grupo, e eu acho que faltando também para um lado teórico-técnico, eu queria que você falasse, explicasse aí também pro pessoal sobre a relação, né, da questão do consultório, do AT, do grupo, né, do tipo, por que grupo? Né? Porque essa modalidade de grupo ela é importante, pensando na psicologia como um todo, enfim. Queria que você abarcasse um pouco. Eu acho que até o Luiz fez um questionamento, acho que até juntando essas duas coisas, né? Quando eu comecei a participar da equipe AT, eu vi uma coisa muito interessante que foi a profissionalização de um trabalho do psicólogo, né? Às vezes, quando a gente estava formado ou contato com outros profissionais, eu percebia muito o trabalho do psicólogo não como uma profissão e não como um trabalho mesmo que tem uma característica profissional, de método, de entrega. E eu acho que quando eu
assumir esse projeto do QG, que hoje a gente tem um formato, tem uma empresa mais regulada, nós estamos juntos nesse processo, eu percebi a importância de pensar um processo que entregue de fato para os pais aquilo que eles precisam, né? Então, eu tenho uma história, né? Eu até brinco na equipe que eu vendia queijos, né? Então, antes de ser psicólogo, eu vendia queijos. Então, eu sempre tive essa questão de mercado, de negócios e tal. E eu vejo os negócios muito como atender aquilo que, de fato, os pacientes pedem para a gente, né? E entender que a clínica é a maneira de resolver os problemas da saúde mental, eu acho que é uma visão muito restrita. Eu acho que ela é uma parte do processo, o AT individual é uma parte do processo, e os grupos, eles são uma outra parte do processo, que eu vejo que hoje ainda é um mercado muito inicial, e a gente precisa cada vez fomentar. O Luiz trouxe muito bem, que né, a gente treina as habilidades sociais individualmente, e aí você precisa generalizar essas habilidades, né? E aí, como você faz? Você vai para um grupo que talvez não tenha nenhuma mediação. Então, o QG do rolê e esse processo que a gente tem desenvolvido, ele traz um pouco uma ferramenta que os pais precisam, que os pacientes precisam para lidar e a gente cada vez mais atender melhor, né, todas essas questões de saúde mental. A gente teve um boom de saúde mental na pandemia e tudo isso, né? Então, eu acho que entra um pouco nesse sentido, né, da gente conseguir cada vez mais melhorar os nossos serviços, né, como psicólogo, como área de saúde, tudo isso. E você considera, assim como a T, que o grupo ele faz parte de um processo? Porque depois, enfim, você vai me detalhar um pouco das demandas que você tem encontrado no grupo, mas pensando no planejamento do grupo, assim, a gente percebe que o próprio grupo, né, isso é uma pergunta mas com uma afirmação, né, porque a gente falou muito do AT, tanto eu e o Luiz a gente discutindo aqui, sobre o AT ser uma grande ferramenta para generalizar, para trazer autonomia, para planejar a generalização, e eu vejo o grupo entrando também nisso, né, que muitas vezes ele é esquecido, a gente discutiu isso, né, a gente fala muito de terapia do consultório porque é o grande foco, né, falar em psicologia, você já tem embutido uma imagem de Freud no consultório, a gente até falou isso, né, de ser alguém que está no consultório, né, eu acho que talvez menos disso, né, de pensar num divã, mas ainda assim é muito comum essa associação, né, da cura pela palavra, tem muito isso que a gente carrega, mas eu acho que juntando a questão do grupo, é uma pergunta barra afirmação, eu vejo também um grupo como um grande planejador de generalização, né, que não somente, pensando no nosso nicho, né, não só pacientes da equipe AT, né, eu percebo que sendo uma plataforma de grupo é uma generalização para diversos pacientes espalhados por aí, sejam que estão no consultório, sejam que estão no AT, né? É uma plataforma para possibilitar a generalização, né? Para formar grupo de amizade. Eu vejo como um potencial estratégico não só para a equipe em si, não sei o que você acha, Luiz, mas para outros pacientes, né? De outros terapeutas, né? Não é algo exclusivo nosso, que obviamente a gente começou a montar por ter demandas internas, mas que hoje eu acho que já perpassa demandas externas, não somente as nossas, né? Não sei o que você... Eu acho que a gente avançou numa discussão, mas eu queria até perguntar isso antes para você. Acho que ia ser bom que você explicasse o que é o QG. Porque a gente está falando aqui, porque a gente já tem esse processo, já sabe, não sei o quê, e aí a gente já está um passo à frente. Mas eu acho que ia ser importante, uma vez que o pessoal talvez não conheça ainda o projeto, você contar o que é, como funciona, a base, dar um panorama para ele. Eu acho que isso que a gente trouxe é um pouco a história, né? Então, a gente surge como rolês, a gente tem todos esses aspectos, mas hoje talvez a definição que a gente tem desenvolvido e dentro desse processo, né? A gente tem sido uma plataforma de grupos mesmo, nesse processo de complemento ou até mesmo de uma terapia principal, mas de fazer com que os pacientes, ajudando na parte de generalização, o que é a generalização, né? É quando... Vamos dar um exemplo, né? Você tem um paciente, você ensina para ele a fazer perguntas, a iniciar uma conversa. Mas isso não garante que ele vai fazer isso com a mãe, com os amigos, na escola, né? Então a generalização é quando o paciente ou no comportamento humano, você passa a fazer aquilo em outros contextos, não só no contexto aprendido. Então o QG ele vem como uma ferramenta aí de terapia, de grupo, né? Nesse sentido, para a gente focar nesses processos de generalização também, né? Então, hoje o QG ele é uma plataforma de grupos, né? Inicialmente o nosso foco é muito social, a gente tem um foco no treino de habilidades sociais,
mas a gente tem expandido isso, então a gente tá com ideias de fazer grupos também para mercado de trabalho, grupos focados em relacionamentos e outros diversos, e também com esse processo como um processo de uma empresa que está apoiando o AT aqui dentro da equipe AT, mas a gente também tem recebido muitas demandas de psicólogos clínicos, né? José, eu estou com um trabalho aqui específico no consultório e eu não consigo, às vezes, ter uma visão sobre esse paciente em grupo. Então, não só de generalização, às vezes até de uma avaliação, como que esse paciente se comporta em grupo, né? Então, a gente tem recebido demandas nesse sentido do QG, então, o QG como uma plataforma de grupos mesmo para ampliar esse serviço de saúde mental mesmo. Mas, José, quando você fala plataforma de grupos, me dá uma ideia online. Não é online. Não. A gente tem a possibilidade de grupos online, tá? A gente começou pelo online, eu acho que esse é um ponto interessante, mas depois logo a gente transitou para o presencial, porque acho que é uma demanda, ninguém queria mais ver Zoom, online, telas, né, chats. Isso se tornou um problema, inclusive, para, né, de muitos adolescentes. A gente falou, né, Luiz, de muitos adolescentes de terem tudo online, né? E a própria terapia online, sim. né, em termos de demanda, né? Então, o próprio terapeuta, ele escolhe a modalidade online por N fatores. Um deles, obviamente, é o comodismo, etc. Mas ele precisa avaliar se aquela intervenção online está sendo efetiva. E eu, de fato, não sei o que vocês acham, pensando em treinamento de habilidade social só no online, a gente teve que adaptar na pandemia, né, obviamente, mas sim, pensando em habilidades sociais, não se resume só no falar. Acho que tem milhares de comportamentos que não são vocais, né? Enfim. perfeito. Essa parte do online a gente teve, de fato, uma resistência dos pais, né? Os pais, quando eles começaram, a gente saiu da pandemia, os pais começaram, você tem grupo? Né? Temos, é online? Porque se for online eu não quero, né? Então, e eu acho que, de fato, você fazer um treino de habilidades sociais, eu acho que existem passos, você pode fazer um treino individual, isso não é um problema, você pode fazer o AT individual na casa, você pode fazer fora, você pode fazer em vários contextos, mas o grupo é uma ferramenta essencial para isso. Então, assim, hoje a gente tem grupos que vão desde o infantil ao adulto, todos são presenciais em São Paulo, nossa ideia é que tenha grupos espalhados, né, por vários lugares, e a gente tem a possibilidade, a gente tem até uma lista de espera para grupos online, mas não é o nosso foco, né, para alguns pacientes que não conseguem, a gente tem demandas de pacientes de outros estados, nossa, eu queria ter um grupo, não consigo, lá. Então a gente tem essas possibilidades, mas hoje é um foco extremamente presencial. Plataforma, porque a gente pensa num processo de formação de grupos, seja eles de quaisquer maneiras, para treinar habilidades. Então, a gente tem desenvolvido, por exemplo, uma plataforma para gestão de grupos, né? Então, essa plataforma pode ser usada por várias pessoas, inclusive, acho que se vocês tiverem um papo de empresa aí no futuro, vocês vão falar um pouco sobre isso, de gestão, mas ela pode ser usada por um psicólogo mesmo, para ele gerir o grupo, colocar tarefas para os pacientes e tudo isso. Então, a ideia é fomentar grupos, né? Eu acho que é um desafio, a gente vê a geração hoje também com desafios da tecnologia, como a gente está falando, com a questão, né, do isolamento social e tudo isso. E pensando, né, acho que você já falou da formação dos grupos, né? São crianças, adolescentes, adultos. E pensando em demandas, como que é a formação desses grupos? Em termos de porque a gente recebe queixa para todos os lados, né? Enfim, de queixa social, né? Queixa de dificuldade de habilidades, agressividade, impulsividade. Como é que vocês organizam esses grupos a partir dessas queixas e quais são as demandas mais comuns? Não sei se você consegue ter uma média de queixas, né? Uma média não, mas quais são as queixas mais comuns, recorrentes, perfeita? Então, a gente teve que fazer um processo, acho que isso também entrou um pouco, né, em estruturar isso, né? A entrada nos grupos, ela passa por um processo de avaliação. A gente tem um protocolo de avaliação, esse protocolo ele é baseado em algumas escalas de habilidades sociais, principalmente nos nossos grupos sociais. E aí, a partir dessa avaliação, a gente faz uma definição de qual seria o melhor grupo, né? Hoje a gente tem mais de um grupo por faixa etária. E a partir dessa definição, então, o terapeuta faz essa avaliação, conversa com os pais e a gente faz um teste em um dos grupos. Parece que é esse grupo, né, adulto, por exemplo, que faz sentido para você e tal, tudo isso. E aí o paciente vai e faz um primeiro encontro no grupo.
esse primeiro encontro não é garantia que ele vai continuar nesse grupo. Ele pode, por exemplo, a gente pode transicionar ele de grupo, ou a gente pode entender que, de fato, talvez não seja o momento dele participar de um grupo, ou coisas nesse sentido. Então, participar de um grupo envolve essa avaliação que é individual e antes da participação no grupo, né? O segundo ponto que você trouxe foi as queixas, né? Bom, acho que um ponto importante, né, quando eu falei de queixa e demanda, né, porque isso de fato tem diferença, né? A gente acaba vencendo isso muito na equipe, tanto com familiares, pais que trazem queixas, né, e a partir daí a gente faz toda uma avaliação, né, porque a gente defende um AT pensante, né, uma pessoa, um profissional que vai até esse ambiente e vai utilizar o ambiente como uma fonte de avaliação, tanto de intervenção, de observação, e a partir dessa avaliação ele tem uma demanda que ele pode priorizar, né, a partir de critérios técnicos, e essa demanda pode estar relacionada ou não com a questão da queixa. Então, acho que a minha pergunta vai tanto de queixas versus demandas, e essas demandas sendo ou não iguais às queixas, sabe? Não sei se você consegue dividir, tipo, queixas e demandas, mas é uma pergunta... Esse é um desafio, de fato, acho, da construção dos grupos, você juntar todas as intenções, né? Isso é um desafio, acho que o Luiz até falou no passado, né, de você ter grupos com características parecidas, mas a gente achou um modelo, né? Hoje no QG a gente escuta as queixas, mas a gente olha muito para repertórios comportamentais. Então, pacientes têm déficits comportamentais, o que seria isso? Ele tem dificuldades de iniciar uma conversa, manter uma conversa, de gerar assuntos, de, né, gerar conexão com as pessoas. Ou o paciente pode ter excessos comportamentais, ele fala demais durante uma conversa, ele tem dificuldades, né, de falar de assuntos que interessam outro, empatia, então tem várias categorias de repertórios, né? Mas as queixas que a gente tem recebido hoje são queixas muito, dependendo da faixa etária, a gente percebe algumas queixas. Então, para os grupos infantis, a gente percebe muito queixas muito relacionadas a coisas mais básicas, de interações sociais mais básicas. Então, fazer pedidos, a criança ali com os pares ter uma interação mais saudável, de brincar junto, de respeitar os turnos, né? Então a gente percebe queixas muito nesse sentido, né? Então meu filho tem poucos amiguinhos na escola, ou ele fica excluído no intervalo, coisas assim. Depois a gente vai evoluindo ali pro infanto-juvenil, adolescente, a gente começa a perceber queixas muito relacionadas a amizades, né? Dos pais perceberem os filhos muito sozinhos, né? Isso quando os pais vêm até a gente e eles começam, meu filho precisa de ter contato social, meu filho precisa de fazer amizades, eu gostaria que ele estivesse com outras pessoas, que ele aprendesse com outras pessoas. Então as queixas giram por um pouco disso. Falta de amigo, de amizade. Isso, né? Tem sido nesse sentido. Você acha que isso, por exemplo, é o que motiva os pais não quererem um online? Porque normalmente esses adolescentes eles já estão muito nas telas, nos computadores, vira uma fuga, né? Exatamente. E a segunda queixa, Luiz, é exatamente essa, que é a queixa do tipo assim, meu filho só fica no videogame, ele vai pra escola, chega em casa, fica no videogame, eu queria que ele fizesse outra atividade em grupo, que envolvesse interação social, porque estar em grupo é se frustrar muitas vezes, né? Quando você está em grupo, você não pode fazer as coisas do jeito que você quer, você tem que se desafiar. E a gente percebe que grande parte das habilidades sociais que os meninos têm dificuldade é na questão da frustração, né? Se eu estou em casa jogando meu videogame, né, as coisas são do meu jeito, eu faço tudo certinho. Mas quando eu estou em um grupo jogando junto, aí vem os desafios, né? De eu perdi, tem horas que eu vou perder, tem horas que eu vou ganhar e tudo isso. Então, essa faixa etária tem essas características, né? De fazer amigos, de sair um pouco da tecnologia, os pais têm muito essa demanda específica, né? Depois a gente subindo um pouco, a gente tem os grupos jovens, né? E aí a gente tem uma característica um pouco diferente. Os pais estão preocupados com o futuro dos meninos. Então eles começam a dizer assim, ele ainda não tem habilidades tão claras para o mercado de trabalho, ele ainda não tem habilidades de proatividade, de se apresentar, de falar com o outro, de falar com autoridades. Então a gente vai percebendo esses repertórios. Ou ele nunca teve uma namoradinha ou um namorado, nunca teve relacionamentos íntimos, que são pacientes ali com 18, 19, 20 anos, né? Então já começam a aparecer queixas mais relacionadas com essas características. E depois no grupo adulto, a gente percebe muito as questões de relacionamentos amorosos, né? E aí muitas vezes os próprios pacientes vêm, né? Eu gostaria de ter relações mais íntimas, de ter mais amigos, de ter um ciclo social. Às vezes o paciente trabalha, tem uma vida
mas não tem um ciclo social, por exemplo, no final de semana, né? Ou ele tem situações no trabalho dele que as pessoas conversam com ele, mas ele tem dificuldades de continuar essas interações e tudo isso. Então a gente também percebe ali, talvez no grupo adulto, um refinamento maior de algumas interações. E também coisas relacionadas a relacionamento, estabelecer uma conexão amorosa com alguém e tudo isso. Então os grupos, a gente tem percebido essas queixas, né? Mas essas queixas, aí relacionando com o repertório, essas queixas precisam ser traduzidas em repertórios e em demandas clínicas, né? E que normalmente estão alinhadas com aquilo que eu falei de aspectos comportamentais. Então, iniciar uma conversa, manter uma conversa, ser empático, né? Então, repertórios específicos e a gente vai casando. Os grupos são divididos por faixa etárias, mas algumas vezes a gente precisa colocar pacientes com repertórios parecidos. Eu acho que esse foi que a gente achou o melhor caminho estratégico. Então, você tem às vezes um paciente com uma diferença de idade, mas eles têm repertórios complementares. Um fala muito pouco e o outro fala muito, por exemplo, né? E aí um acaba fazendo com que o outro participe mais, fazendo com que o outro esteja em grupo. Então, acho que isso tem sido um diferencial. Assim, a gente tem conseguido casar repertórios, aí a gente fica conseguindo fazer com que esses pacientes avancem e tudo isso, né? Qual é a menor idade e a idade mais alta que vocês têm hoje? Hoje a gente tem o paciente mais novinho, tem 7 anos, acabou de fazer 7 anos, foi um paciente que entrou recentemente, e o paciente com mais idade no grupo tem 35 anos. Tá. Então, Tem uma variedade. Então estamos com uma variedade boa de grupos. O grupo adulto tem crescido muito, né? A gente está com 2 grupos adultos e os outros grupos também. Média de participantes por grupo? Hoje, assim, a gente tende o grupo ele chega a 6, 7 participantes, a gente tende a tentar criar outro grupo. Então a média é 6, 7 participantes por grupo. Se a gente sente que o grupo não está funcionando com 7 participantes, a gente pode fazer divisões e tal. Os grupos mais novos, né? Às vezes eles não têm uma atenção controle de impulsos tão bem, às vezes a gente faz algumas divisões para que o grupo funcione e tenha uma funcionabilidade melhor. Mas em tese, 6 a 7 pacientes tem sido um número que a gente tem olhado aí, né? E eu acho que saindo um pouco da parte prática, acho que depois se você quiser voltar, Luiz, sem problema. Mas pensando na parte teórica, técnica, assim, e você hoje, né, se assumindo, né, também como um gestor e um terapeuta de grupo, como você se vê hoje na psicologia, né? Porque a gente vê muito na literatura, a gente pode até citar, né, você citou de inventários que a gente pode utilizar, que falam de habilidades sociais, tem muitos livros falando de grupo, etc., mas, de fato, você que está na prestação de serviço, né, eu falo você, está focado, né, muito nisso. Como você se vê como terapeuta de grupos em termos de mercado da psicologia, né, tem uma relação, né, entre o que é escrito na teoria e enfim, na prestação de serviço? É algo que é muito falado na teoria, mas não é muito colocado em prática. Como é que você se vê como um terapeuta de grupos que defende intervenções coletivas e não só as individuais? Porque a gente bateu, né, muito papo dessa predominância, né, e até do desconhecimento das pessoas, né, de só focar o individual. Como que você se sente e como você se vê hoje no mercado como um terapeuta grupal, assim? Acho que tem partes, né? A faculdade ela é idealista, né? Você sai da faculdade achando que você vai mudar o mundo, que os grupos, a gente tem, a psicologia ela é revolucionária, que nós temos grupos, que tudo funciona. Quando você vai para a prática, você percebe que as coisas são um pouco diferentes, né? A gente vê um campo de trabalho em que a maioria dos psicólogos são clínicos, né? E a gente vê, em São Paulo, talvez a gente vê um pouco mais de diversidade, mas se a gente olhar para o Brasil, eu sou do interior de Minas, então a gente percebe que o AT já não é algo muito, muito conhecido no mercado e a terapia em grupo também não, né? Mas o que eu vejo isso, a gente tem uma questão do repertório do psicólogo, eu acho que tem um processo, e a gente tem uma questão da aceitação do público que usa esse serviço. O público que usa o AT, que usa os grupos, ele é um público que aceita super bem. Os pais, quando a gente fala do grupo, quando a gente fala do AT, eles ficam, nossa, eu não sabia. Nossa, muito legal esse trabalho. Eu nunca ouvi falar disso. Então, a gente tem uma aceitação muito grande.
Agora, quando a gente pensa isso com os psicólogos em geral, eu vejo posições um pouco diferentes. Eu vejo, às vezes, profissionais muito enrijecidos, muito focados naquilo, né, com o processo do psicólogo lá da época de Freud, com coisas muito enrijecidas, e que muitas vezes veem os seus pacientes como propriedade privada deles, né? Então, eles estão na terapia ali, não posso passar para ninguém, e que, né, eu tenho um dado assim, né? Quando o paciente vem direto para um pai, né, ou diretamente que eu tenho contato direto ou com o paciente ou com o pai, a entrada no grupo é muito mais rápida. Quando eu tenho um processo que passa normalmente para um psicólogo, esse processo é mais moroso, porque o psicólogo ele está muito preocupado com algumas características, ou às vezes com o trabalho dele também ser exposto, né? Porque se você vai trabalhar em rede, o seu trabalho você vai ter que explicar para o outro o que você está fazendo, né? Então, eu vejo o mercado muito assim. Eu acho que a gente tem uma grande aceitação do público que usa o serviço, e quando a gente, né, fala disso, os pais ficam super interessados, e os adultos, mas dos profissionais, acho que os psicólogos em geral, a gente ainda precisa de uma psicoeducação, de explicar esse trabalho, um trabalho um pouco mais expositivo, um trabalho que a gente não é só 1 a 1, a gente tem, né, esses repertórios. Então, eu vejo um pouco desses dois. Né? Acho que vocês estão uma parte polêmica, o Luiz gosta de polêmicas, hein? Mas essa parte polêmica que eu quero falar, e dando uma faísca aí para vocês, que é em relação a esse individualismo e esse isolamento do terapeuta, né, de consultório. Né? Eu estou falando de consultório novamente, porque é algo que é muito comum. Né? Se fala em psicologia, já se fala em consultório, já se fala né, em terapia. Falar em, você conhece um psicólogo, supostamente você já conecta alguém que está no consultório, ou se você está fazendo terapia, enfim. Mas pensando nisso, vocês também consideram, acho que pensando no que a gente já discutiu na prática do AT, que esse isolamento do terapeuta também é benéfico, né, no sentido de evitar exposições, de evitar críticas, de evitar, como a gente muito discutiu, muitas vezes até evitar tocar na palavra resultado e progresso terapêutico, né? E aí muitas vezes o que a gente percebe, eu falo já pensando na pauta de AT também, não só o grupo, que a gente explicita isso, e a gente mostra certas feridas ou certas desconexões, tanto da equipe, que está num caso, quanto do terapeuta, né? E o grupo ele explicita isso porque ao se colocar num grupo, como você disse, o terapeuta ele precisa colocar os objetivos dele e o que ele fez, né? E a gente tem visto muita dificuldade nisso, né, Luiz, de entender, pelo menos nas supervisões que eu participo aí com os profissionais da equipe, quando a gente pergunta para um terapeuta clínico, né, e muita dificuldade de falar o que ele está fazendo, qual é o objetivo, qual foi a avaliação, né? Fica uma coisa... Se sente ofendido, né? Se sente ofendido, né? Porque é como se colocasse o trabalho dele em xeque. Sim, exato, sim. Já né, um julgamento, né? Ou como se o AT, ele que tivesse que ficar falando os objetivos e as avaliações dele, né? Como se alguém que chama o AT não deveria falar do porquê pensou no AT e quais são os limites seus, porque o AT ele entra num limite terapêutico assim como o grupo, né? Não tem como se for... Tem até terapeutas clínicos que fazem grupos dentro do consultório, mas isso é desconhecimento meu, mas eu creio que são poucos, né? Não sei nem se existem terapeutas clínicos que fazem de forma consistente grupos, porque é muito difícil também se estabelecer grupos, né? Não sei se... Eu acho que é um pouco distinto até, porque assim, não sei, acho que o Felipe tem uma formação mais próxima a mim, não sei como é que foi para o José, mas quando a gente ouvia na faculdade falar em grupos, a gente ouve em teorias da psicanálise só, né? Então veio lá, sempre lembro do nome do Moreno, tal, esses caras assim, psicodrama, que vai para uma linha mais do psicodrama e tal. Acho que o único contato que eu tive, assim, que foi claro para mim sobre o que era feito, era uma psicóloga, uma vez que fazia grupo, mas o grupo ele tinha uma outra função, de abarcar pacientes que não conseguiam arcar com o valor da terapia individual. Então era uma terapia fazer grupal. Um rateio ali. Eu ia te falar, exatamente isso, é uma visão que eu tenho muitas vezes do grupo, é um preconceito meu que eu tive por conta da graduação, de ser grupo porque não se pode investir numa individual. Porque aí, por exemplo, o cara não consegue pagar, sei lá, R$300 no atendimento, mas no grupo ele paga 50. Sim, né? sim.
E aí ele consegue ter uma constância. Eu acho um belo desafio, eu queria ver isso acontecer, porque eu acho um belo desafio, né? Sei lá quanto tempo dura essa terapia, mas como você conseguir agrupar tantas questões ali e fazer com que as pessoas se desenvolvam, conectem, né? Se desenvolvam, porque o objetivo é desenvolver tanto individualmente quanto o grupo coletivo de formação de um grupo de amizade, sei lá. Eu acho uma bela saída para perspectiva terapêutica clínica, mas eu tenho muitos questionamentos de como isso ocorre. Eu não sei como isso ocorre. Eu acho assim, no QG a gente tenta muito separar os processos e a gente foca muito em habilidades, né? Então, treino de habilidades. Porque a gente entende que o nosso trabalho é multidisciplinar, né? Então, a gente tem o clínico junto com a gente tem o AT junto com a gente tem né? Então, a gente tem um processo que precisa, né, funcionar junto a essa equipe. Obviamente, tem casos que o pai, né, que os pais ou o próprio paciente não consegue ter uma equipe multidisciplinar atendendo, mas a gente precisa talvez restringir um pouco isso, porque a gente também não vai conseguir. O grupo não é a saída de todos os problemas. Isso é uma questão. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ele não deu certo aqui, não deu certo aqui, chega no grupo, vai resolver tudo. Também não, né? Acho que é um processo que a gente percebe. Então a gente tenta focar mais nesse treino de habilidades, né? Então, habilidades sociais, habilidades no mercado de trabalho, habilidades de relacionamento e outras habilidades que a gente vai desenvolvendo. Mas é interessante isso, eu acho que esse é um problema da psicologia, não sei se mundo, mas desse trabalho multidisciplinar, né? O psicólogo colocar para onde você está indo, por que você está fazendo isso, qual o seu objetivo, trabalhar em grupo, isso é mais que necessário, né? Os nossos grupos, eles são conduzidos por 2 psicólogos. Então, é um trabalho muito diferente de um clínico, porque você tá ali e alguém está te assistindo, um outro profissional está te assistindo, né? Então, é uma É exposição. um pouco desse modelo de coterapeuta mesmo. Isso, assim. de coterapeuta. Então, assim, você... E um grupo você comete vários erros, né? Você tem que lidar com demandas de vários pacientes e um psicólogo, talvez, que não esteja acostumado, que tá com o ego lá em cima e que não quer aprender, não quer mostrar seus métodos, dificilmente vai estar trabalhando em grupos, porque ele vai ter que trocar com o terapeuta, onde que a gente pode melhorar, qual o caminho, qual estratégia que a gente pode pensar, por que esse paciente está com essa... né? Então, o trabalho em grupo, nesse modelo, ele necessita de um trabalho multidisciplinar. É um trabalho científico. Eu acho muito interessante, que expõe, né, uma coisa, e ainda assim eu percebo essas dificuldades, né, uma coisa é você falar o que você está fazendo no seu consultório, né, enfim, e uma coisa é você ser exposto lá, né, da pessoa ver o que você está fazendo. Sim. Né, então, de fato, é uma grande exposição, né, como se tivesse, né, vamos pensar num terapeuta clínico, como se tivesse alguém na sessão com ele lá e vendo o que ele está fazendo, e o que a gente entende é que isso é muito mais válido em termos de dado do que o terapeuta falar sobre. Porque normalmente quando o terapeuta fala sobre, na grande maioria das vezes é falando bem, né? Ou o quanto que ele é um bom terapeuta e o quanto ele mudou vidas, né? Então tem todo um lado marqueteiro também de você se apresentar e evitar críticas, né? E evitar exposição. O grupo não faz isso. O grupo, ele expõe, né? Tanto todos os pacientes que estão lá. Eu acho que de fato deve ser muito difícil criar um ambiente íntimo também, né? Tem mais pessoas. E também o terapeuta se sentir íntimo, né? Porque ele tá vulnerável, né? Muitas... Tanto como ateio como grupo ainda. Juntando as duas coisas é uma bomba difícil, né? De desarmar, né? Tantas dificuldades, né? Que podem ocorrer nessa exposição. Não é só uma pessoa, né? Pode causar bombas de interações entre vários... Depois eu queria... mais pra frente, enfim, de te perguntar certas situações que você poderia falar, mais de curiosidade, de progresso terapêutico, né? Até pra gente ilustrar melhor como são esses grupos. Né? Uma coisa que eu fico pensando só é isso, né? Como é que... Porque o grupo, ele deve se mostrar como evidência mais de resultado, né? A gente estava falando bastante isso num outro episódio, assim. O quanto é importante os terapeutas estarem atentos sobre a perspectiva de resultado. Mas eu imagino que dentro desse contexto é muito difícil a gente não perceber resultados. Né? Porque eu fico pensando que a dinâmica da melhora do paciente também deve melhorar o grupo. Sim, de fato. Acho que
a gente tem pacientes que, quando às vezes participam do grupo uma primeira vez, são pacientes, né, às vezes, principalmente mais novos, têm muitos comportamentos inadequados, não participam da atividade, sei lá, falam palavrão e tal. E isso acaba desorganizando um grupo. Então, a gente tem um problema, né, que é um problema, assim, quando entra um paciente novo no grupo, né? Todo grupo, ele tá ali estável, né? E aí entra um paciente novo, com características novas, com habilidades novas. E aí, quando esse paciente começa a participar desse grupo e a encaixar nesse grupo, se ele, né, estabiliza, cria um grupo coeso, isso também é um processo de aprendizado para ele, né? Isso faz o grupo evoluir, né? Então, uma coisa que a gente percebe muito nos grupos é assim, pacientes, às vezes, com mais habilidades numa área, ajudando outros pacientes com menos habilidades em outras, né? Então, vou dar um exemplo do grupo adulto, sei lá. No grupo adulto, a gente tem pacientes que já estão bem desenvolvidos na carreira, né? Então, o paciente já se desenvolveu, já conseguiu, e a questão dele é uma questão mais de relacionamento, por exemplo, né? E o outro paciente já é o contrário, ele tem uma dificuldade ali na parte de trabalho, por exemplo, né? E essas trocas, né, de um contra outro, não é bem assim, é assado e tal. E aí o terapeuta, ele também tem que ter cuidado, às vezes ele é muito mais um mediador que vai ali fazendo os repertórios, né, funcionarem juntos, do que propriamente alguém que vai ficar dando uma palestra, que vai ficar só psicoeducando os pacientes e tudo isso, né? Então, de fato, quando um paciente evolui em grupo, ele acaba transformando esse grupo também, né? E isso tem o lado positivo e os lados negativos, né? Se vários pacientes começam a desregular, a gente tem questões em geral com esses pacientes, né? E aproveitando, você conseguiria citar um paciente específico, mais para ilustrar assim, os processos, né? Assim, de exemplos, né? Acho que trabalhar em grupo acho que o trabalho do AT tem muito isso, né? Você está no meio dos comportamentos acontecendo, então você sofre muitas coisas, né? Como AT, você está lá numa discussão entre pai e filho, você está participando daquela discussão de alguma maneira. No grupo, isso é aumentado umas 10 vezes, né? Se o AT é BO, no grupo Então, você tem um paciente que, sei lá, fala palavrão, você pode ter num grupo 10 pacientes falando palavrão, xingando o outro e coisas nesse sentido, né? E a gente teve várias situações nesse sentido, às vezes de pacientes que, né, um começa a falar e aí o outro responde, que são pacientes com controle de impulso muito parecidos, e aí a gente tem que fazer aquela intervenção. Então a gente já teve discussões no QG, né? E a gente tem inclusive, um dos parâmetros que a gente leva em consideração é assim, primeiro vamos levar em consideração a segurança dos pacientes, né? Porque a gente está com um grupo, com vários pacientes com características específicas. Se a gente tiver uma questão, a gente precisa lidar com a segurança ali, porque às vezes pode ser que tenha um conflito, pode ser ainda mais os mais novinhos, né? Então, uma agressão, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. E a gente teve situações, né, de alguns pacientes, por exemplo, que a gente estava no grupo, ele não gostou de uma coisa, ele simplesmente levantou e saiu, né? E aí como que a gente lida? A gente está em dois terapeutas, como que a gente lida com essa situação específica? Outras situações, né, de pacientes, a gente tem, então, um modelo em que a gente dá tarefas sociais, principalmente os adultos, a gente faz muito isso. Então, a gente vai fazer uma saída para o pub em grupo. E lá no pub seria legal você iniciar o assunto com uma pessoa de fora do grupo, né? A gente já treinou com ele treinou em grupo e tudo. E aí chega no pub, ele chega na pessoa de fora do grupo e fica mudo na frente da pessoa. E aí? E aí essas situações que a gente tem que lidar nos grupos, que são situações... a gente mediando, então, sei lá, num pub, em grupo, com música, em outras situações sociais, né? Os grupos mais infantis, a gente foi recentemente pro Butantan, né? E aí, um grupo infanto-juvenil ali, Instituto Butantan, para quem não é de São Paulo, é um instituto, né, que tem vários animais, tem um parque, isso. E aí a gente precisava fazer essa saída em grupo, né, com eles, para fazer várias tarefas sociais lá. Tem uma parte que tem as cobras, outra parte que tem as araras e tal, né? E aí tem coisas, né, de tipo, um menino sai correndo, gostei daquele animal, e sai correndo, e aí o terapeuta tem que fazer aquele acolhimento, aquele manejo. Outros pacientes, às vezes, vão sair juntos, e aí a questão das motivações, né? Então,
um vê a cobra, os animais e acha, nossa, que legal, né? Gostei muito. O outro vê e fala, não, eu não quero participar disso, e já sai, e aí a gente tem que manejar um pouco essas situações. Então, são esses desafios, né? Acho que um terapeuta e um AT que está em grupo, ele precisa ter, primeiro, uma parte teórica bem desenvolvida para ele lidar com comportamentos, e segundo, ele precisa ter uma flexibilidade e uma criatividade muito boa para conseguir manejar as situações que vão aparecendo e que precisam de uma resposta rápida, né? Então, a gente pensa muito. E por ser AT, você acha que facilita? Por Eu acho que serem sim. ATs Sim, que já sim. praticam como Porque AT. já fizeram isso no individual, né? E quando eles vão para o grupo, eles têm que fazer isso com outro terapeuta junto, mas com mais ênfase, né? Então, acho que esse processo... Hoje, no grupo, a gente, todos os terapeutas, né, da equipe, a gente já tem essa experiência por acompanhamento, e são ATs, então tem essa experiência de acompanhamento terapêutico, e a gente tem conversado muito, né? Assim, o Luiz falou dos resultados do grupo, né? O que a gente vê nas pesquisas é que, por ter poucos grupos, a gente também não tem tantas pesquisas, né? A gente tem muitas pesquisas, por exemplo, relacionadas ao autismo, que a gente tem uma evidência boa de grupo, né? Até a gente participou, a gente foi até junto no congresso, eles falaram dos grupos, sim, lá né? do Brain, né? Mas a gente tem dificuldades teóricas para grupos que não existem, né? Que não foram olhados na literatura. Grupos, por exemplo, que eu falei do adulto, mais focados em relacionamentos, em habilidades sociais específicas. A gente tem muito grupo voltado para diagnóstico, né? E sim. É isso que eu vejo, assim, as associações têm grupos, então você tem grupo na ASTOC, se eu não me engano, que é a Associação para Transtornos de Ansiedade e Toque, na Abrata, transtorno de personalidade, e agora uma coisa que vem chegando muito são os grupos de habilidades sociais para pacientes com transtorno borderline. Em função da... Isso está mais difundido, em função né? da DBT, né, da terapia comportamental dialética, que é inerente, né? A prática de treino de habilidades, ela é inerentemente grupal. Mas eu acho que tem mais essa função grupo terapêutico mesmo, mais terapeutizado, não uma coisa, embora chamem de treino, a minha impressão, não tenho dados de evidência para dizer que é isso, mas um pouco do que eu ouço é muito essa coisa de, a partir da experiência do outro, e aí entender o que é aquilo, como se autorregular. Mais verbal. Mais verbal mesmo a coisa, né? Agora, o que... isso vivencial, né? Porque eu acho que vale usar, acho que a partir daí, especificar, porque tem tantos os treinos em loco, né, aqui na sede, quanto os rolês, né? Sim. Vocês não abandonaram os rolês, né? Sim, aqui eu acho que esse é um ponto. A gente, obviamente, tem intervenções verbais, intervenções mais controladas na sala, né, e até para a gente ter um preparo. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer dos ambientes naturais. Então, dos rolês, a gente tem tanto os grupos, né? A gente divide o QG do rolê, os grupos que acontecem, né, semanalmente, como os rolês, né? Então, a gente, por exemplo, agora a gente vai fazer saídas para esses eventos grandes. Então, tem a Comic Con, BGS, que são eventos, por exemplo, nerds, e muitos pacientes têm interesse, né? Então, é um grupo que tem uma parte verbal, mas a gente também tem uma parte muito de habilidades e de fortalecer esses aspectos de treino de habilidade, de fazer saídas, de estar num ambiente natural, né? Que é uma pegada, como eu falei, a gente nasceu do AT e a gente foi expandindo isso conforme a demanda, né? E acho que tem nichos, né, que você falou, não quero também dar spoiler, mas tem com foco ocupacional, tem um QG Dating, né, que... Sim. Acho que não quero estragar. Podemos falar dessas iniciativas. Deixa até me adiantar nisso, assim, em relação, para a gente poder chegar no QG Date, tem uma certa diferença de público masculino e feminino no QG? Então, a gente percebe que o público feminino ele aparece mais nos grupos adultos, jovem adulto e adulto. A gente sabe que alguns diagnósticos são mais prevalentes em homens, né? Mas a gente não entende muito bem essas demandas do porquê. Mas a gente percebe que os grupos mais novos, a gente tem uma prevalência masculina, né? E nos grupos jovens, a gente começa a ter mais... Então, o nosso grupo hoje, jovem adulto, é um grupo quase metade-metade. A gente está com um grupo muito bem... Então, a gente tem dividido.
O adulto a gente tem também uma presença legal de mulheres, mas nos mais novos a gente percebe que essa prevalência é maior masculina, né? E aí talvez tem questões diagnósticas, tem questões também sociais aí envolvidas, né? De estar ali. Tem a própria questão do grupo já ter vários meninos, e aí você fazer a entrada de uma menina, muitas vezes os pais podem, né, ter dificuldades, não entender isso, né? Porque eu acho que um desafio do QG é os pais entenderem que a gente trabalha repertórios. E muitas vezes repertórios podem ser trabalhados de várias maneiras, né? E às vezes eles, não, mas eu queria que ele desenvolvesse um relacionamento, por exemplo, um relacionamento, né? Você consegue fazer um treino para isso, mas não necessariamente você precisa ter uma figura feminina, uma figura masculina. Eu acho que você tocou um ponto que era a minha próxima pergunta, pra gente ir fechando, mas que é em relação aos pais, né? Eu acho que de fato tem muito essa queixa, né, dos pais, né, trazendo, né, até de pacientes adultos, né, fazendo com que o filho ou o parente venha, né, para os grupos. Mas pensando nos pais, como é que você vê? Tem algum tipo de resistência por ser em grupo? Tem algumas, não sei, acho que até certas ideias pré-concebidas de grupo. Como é que você vê isso? A gente vê algumas coisas, algumas resistências importantes dos pais. Acho que os pais acolhem bem, mas eles ficam muito preocupados em quem vai estar junto com o filho. Tem uma comparação, né? Existe alguma ideia social do tipo assim, se tiver alguém com um diagnóstico e eu considerar que esse diagnóstico é pior do que o do meu filho vai piorar, né? E a gente não percebe isso. Na verdade, os grupos, eles funcionam muito bem. Obviamente, a gente precisa ter um equilíbrio de repertórios, né? Pacientes com demandas específicas, mas não é assim, né? Meu filho está num grupo, o outro está fazendo coisas e o meu filho vai aprender a fazer coisas erradas, né? Então, a gente percebe muito essa visão dos pais, assim, né? Um antimodelo, né? Um antimodelo. Então, quem está no grupo, quais diagnósticos a gente tem nesse grupo. Às vezes os pais surpreendem, tem pacientes sem diagnósticos no grupo, né? Não tem nenhum diagnóstico. Às vezes, não tem nenhum diagnóstico. Né? Então, existe, acho que o Luiz falou dos nichos. Os nichos são bons, acho que tem um nicho muito forte que é o autismo, né? Mas, por outro lado, eles são ruins, porque parece que autista só pode ficar com autista, né? Não propicia muita variabilidade do repertório. Então, assim... Até a própria inclusão, né? Até sim, promover essa inclusão ao vivo. Aí, né? E isso tem sido muitas vezes, então a gente tem resistência dos pais, mas muitas vezes alguns pais veem um diferencial. Porque percebem que meu filho tem diagnóstico de autismo e ele está num grupo que tem outros diagnósticos, tem pacientes sem diagnósticos, que a gente está olhando para repertórios. A gente está olhando o que eu preciso desenvolver em um, o que eu preciso desenvolver em outro, né? Características que vão se casando. Embora o grupo tenha um olhar individualizado sobre cada um deles, sim, né? Então, tem tanto, acredito eu, que o trabalho para fomentar um melhor desenvolvimento do grupo, mas também do repertório individual. Sim. Essa é a ideia. Inclusive, a plataforma, que é essa plataforma, e aí é uma tecnologia mesmo, né? Um programa que a gente tem tarefas individuais para cada um. Então, assim, você vem para o grupo, você participa do grupo, então você tem uma tarefa. Normalmente, a primeira tarefa de um paciente no grupo é ele se apresentar, né? Então, ele falar o nome, falar a idade, o que ele gosta. E eles têm as tarefas grupais, né? O objetivo do grupo hoje é escolher o rolê da próxima semana, né? É você convencer, o objetivo do grupo hoje é vocês chegarem num consenso específico. Então, a gente tem um olhar individual e um olhar para o grupo, que é muito difícil, né? A gente tenta casar bem essas coisas, mas a gente tem tentado fazer muito isso, assim, esse processo. Bom, é isso, finalizando aí mais um episódio do Pode AT, muito feliz aí com a presença do José, né, do Zé, o gestor aí do QG. E é isso, Zé, eu queria saber se ficou alguma coisa aberta, alguma mensagem que você queria deixar para encerrar esse episódio, enfim, dessa intervenção tão importante aí que é do grupo. Eu acho que agradecer primeiro o convite da gente estar no podcast, poder discutir. Eu acho que temas e assuntos milhões, a gente poderia ficar aqui várias horas, né? Eu acho que a ideia é cada vez fomentar mais, né, essa questão do grupo, do AT, da gente tentar crescer isso cada vez mais. Então, sigam a gente no QG do Rolê lá, na equipe AT, para a gente cada vez mais crescer no Instagram,
né? Tentem conhecer, entrem em contato com a gente para conhecer tudo isso, estamos à disposição. E fico muito feliz por ter participado do podcast. Qualquer coisa estou à disposição também aí de vocês. Legal, pessoal. Bom, encerrando aqui mais um episódio do Pode AT. Fico muito feliz, né, de a gente estar abordando, né, uma outra modalidade além do AT, né, que tem uma intersecção fundamental, né, que é o trabalho coletivo, que é o trabalho em grupo. O que eu, enfim, posso resumir desse episódio é que a psicologia não se limita, né, a intervenção clínica não se limita ao consultório e nem ao AT. A gente tem várias articulações e a terapia de grupo é fundamental para a gente poder desenvolver uma série de habilidades, né, coletivas, para promover generalização, para formar grupos de amizades, que é algo que a gente tem percebido uma necessidade não só do Brasil, mas do mundo, de ter essa conexão entre as pessoas, né? Isso é muito importante.